Olá, Salomão, boa tarde. Boa tarde, tudo bom, Paulo Henrique? Tudo bem? Tudo bom. Vamos confirmar seus dados. É Salomão de Souza Paixão, correto? Sim, sim. Tá. Tema. Método bachelordiano, novo olhar sobre a pesquisa do Dr. Augusto Jorge Cury. Tá. Você tem de 10 a 15 minutos para apresentar o trabalho. Pode ficar à vontade para usar os materiais e os métodos que preferir, desde que eles contemplem todos os métodos, todos os princípios avaliativos, tá? Eu vou estar com o microfone desligado, mas estou aqui assistindo o tempo todo. Tá? Ao final faremos considerações e encerraremos. Ok. Tá bom? Pode começar. Bom, olá, sou Salomão de Souza Paixão, aluno de licenciatura de Filosofia. O TCC traz por título o Método Bachelordiano, novo olhar sobre a pesquisa do Dr. Augusto Jorge Cury. Nova pesquisa, a nova perspectiva racional é apresentada num conceito amplo, onde o passado e o presente trazem respostas conclusivas no que diz respeito sobre as pesquisas elaboradas pelo Dr. Augusto Jorge Cury sobre a Síndrome do Pensamento Acelerado, SPA. Esse novo conceito teórico, dentro do método bachelordiano, permitiu trazer a visão, mediante ao pensamento da Grécia Antiga, de maneira contundente, e formulá-lo em uma pesquisa de atual relevância, com um horizonte ampliado, o qual adentrou-se afinco e seguiu nos quesitos segundo a proeminente visão teórica do mesmo. Em outras variantes, deu ênfase a um apanhado de vários conhecimentos de grandes mestres, em uma visão panorâmica que permitiu contemplar desde a Grécia Antiga aos dias atuais, e todos concatenados, assim ampliou de forma majestosa o saber e proporcionou ao conhecimento que há tempos não se viu. O conglomerado de teorias e conceitos comuns dentro da lógica atual enobrece o conhecimento em um mundo em constante transformação, onde a teologia da informação e seus problemas já se encontram instalados. Uma nova perspectiva racional é apresentada no conceito amplo, como dito, onde o passado e o presente trazem respostas conclusivas no que diz respeito sobre a pesquisa elaborada pelo Dr. Augusto Jorge Cury sobre a Síndrome do Pensamento Acelerado. Esse novo conceito teórico, dentro do método bachelordiano, permitiu trazer a visão mediante ao pensamento da Grécia Antiga de maneira concludente. Observa-se que, através do pensamento desses grandes mestres, chegou ao princípio norteador de que a visão amplificada da realidade atual, no que diz respeito ao tempo e ao seu estado cronológico, mediante a saúde humana, adentrou-se na teoria do Dr. Augusto Jorge Cury, na qual a sua pesquisa sobre a síndrome do pensamento acelerado é de grande valia, pelo qual vai de encontro ao mal do século. E todo esse processo pesquisado formalizou-se perante a maneira em que desencadeou o estresse e a desordem consistente, física e mental, no que diz respeito à saúde equilibrada e regrada de sentimentos benéficos, o qual eleva a qualidade essencial para a vida saudável. Por trás de uma aparente instabilidade emocional pode estar um mal maior, em que abruptamente corrói e visivelmente destrói o que de mais sagrado que a vida pode oferecer, que é a convivência saudável, e uma vida harmônica e uma sociedade promissora. Como diz Confúcio, o mestre é quem sabe o antigo e descobre o novo. A descoberta em foco, a síndrome do pensamento acelerado, é de grande valia, pelo qual vai de encontro ao mal do século. E todo esse processo pesquisado formalizou-se perante a maneira em que desencadeou o estresse e a desordem consistente, física e mental, no que diz respeito à saúde equilibrada e regrada de sentimentos benéficos. A pergunta é: o que eleva a qualidade essencial de vida para se viver saudável? Na atual conjuntura, em que cada momento se renova, novos conceitos
e aplicabilidade e referência sobre o que há de novo em avanços tecnológicos, que a tecnologia da informação deve estar em pleno vapor para suprir as demandas, seja a área que for. Surge um novo protagonista, que absorve todo esse processo e deve, de certa forma, sanar todas as demandas, qual a este é confiado. O século XX surgiu com forte apreço dentro de uma perspectiva em que o conhecimento difundiu desde o princípio, desde os primórdios, e passou a ser de maneira acelerada o senhor da razão nos dias atuais. Mediante a esse conceito novo da vida humana, a teoria, através do método de Gaston Bachelard, permite compreender o que ocorre com a humanidade nos tempos atuais. Como é sabido, o relógio nos tempos atuais não sofreu alterações no que diz respeito ao tempo, como horas e segundos. O planeta gira em seu eixo há milênios, de maneira concatenada. O mundo é regrado mediante ao tempo, como as plantas e a natureza em si. O tempo cronológico, Cronos, não sofreu alterações. E o tempo da criação em torno da perfeição que se encontra na gestação permanece nos dias atuais envolto aos mesmos 9 meses. Na atual conjuntura, em que cada momento se renova os novos conceitos em aplicabilidade e referência, sobre o que há de novo em avanços tecnológicos, e que a TI, a tecnologia da informação, deve estar em pleno vapor para suprir as demandas, seja a área que for. Como percebe, surge um novo protagonista. A teoria, através do método de Gaston Bachelard, permite ver o que ocorre com a humanidade na nossa atualidade, nos tempos atuais. A máquina humana, nesse emaranhado de sensações, procura se adequar conforme um princípio em que tudo formou, na mais perfeita ordem. Cronos, o deus do tempo, na mitologia grega, Cronos, refere-se ao tempo cronológico, o espaço entre a formação e a sequência em desenvolvimento. Um percurso pré-definido exposto mediante a junção de fatores ao determinado tempo. E esse processo, o tempo atribuído a este, é firmado em Cronos por ser construtivo ou destrutivo, e é o reflexo da formação de células, a qual se definirá o DNA do tempo, que perde a vitalidade ao se aproximar da reta final de um ciclo existencial. Foi observado que Cronos pode ser o tempo que se tem construtivo e em evolução, como também o tempo destrutivo, onde o sistema em degradação se inicia a partir de determinado ponto. A contagem de tempo de vida em uma célula, nesse propósito, foi notado que Cronos, o tempo cronológico, pode ser em ascensão e descensão, e são os dois lados do tempo cronológico que se infere como a expertise de um deus, o Cronos, que na mitologia grega refere-se ao filho de Urano e Gaia. Se o organismo humano segue esse mesmo princípio cronológico, desde a formação, qual incide o percurso, pode iniciar uma nova contagem e acionar um novo dispositivo no tempo cronológico. Esse acidente de percurso pode ser classificado como kairos, que significa um tempo oportuno, qual se inicia um novo processo delinear, seja construtivo ou destrutivo. A denominação kairos tem o seu conceito primórdios formado na Grécia Antiga, por ser o filho mais novo de Zeus, com a deusa Tite, da prosperidade, e é o que leva ao conceito de tempo oportuno. No trajeto do tempo cronológico, Cronos, acontecem os incidentes. E esses acidentes são associados ao tempo oportuno por meio da ação de Kairos. A pesquisa do Dr. Augusto George Curie e a teoria do método de Gaston Bachelard seguem os mesmos propósitos racional, dentro do pensamento voltado à Grécia Antiga. O tempo atual, cronológico, Cronos, continua o mesmo.
E a perfeição existente na gestação permanece nos dias atuais, envolto aos mesmos 9 meses. Kairos é o tempo oportuno em que ocorrem os encontros casuais. Caminha perfeitamente dentro do propósito do clímax. Hipócrates de Cos, 460 a.C. a 377 a.C., vê esse tempo como oportuno, é o momento ideal para intervenções na medicina. O ciclo formador de células sadias e também o ciclo de processos de decomposição e alterações do composto físico do núcleo. Em suas conclusões, Hipócrates de Cos é feliz nas colocações desse princípio, formador de substâncias, em que altera o quadro existencial. A medicina envolvida nesse nicho de pesquisa tende a proporcionar de maneira grandiosa a aproximação de várias soluções mediante a situação ocasionais e prováveis e de possíveis incidentes. O tempo, segundo os desígnios, mediante a cultura grega, por meio de Kairos, permite, dentro da concepção do Dr. Augusto Jorge Cury, em sua pesquisa, o conceito básico do início de um problema. Assim, foi observado em concatenação proveniente de Cronos, o tempo cronológico, que equivale ao tempo em forma de equilíbrio, onde a vida humana é medida por espaço e tempo, e em sintonia na qual sair desse princípio ocasiona o descompasso em que o próprio metabolismo proporciona mudanças. E a partir de certo espaço de tempo, substâncias químicas, de maneiras desproporcional, criam novas formas e um novo ciclo. A partir de um determinado ponto, foi determinado pelo tempo Kairos, inicia o processo de desequilíbrio funcional, do ponto estruturante de equilíbrio em uma célula sadia. O pesquisador cientista, doutor Augusto Jorge Cury, pesquisou afinco esse novo fenômeno, que é a síndrome do pensamento acelerado, de Gaston Bachelard, que é francês, nascido em 1884 a 1962. Em sua teoria, denota a eficácia racional em um conceito amplo. A síndrome do pensamento acelerado, pesquisada e elaborada pelo Dr. Augusto Jorge Cury, na qual deixou, em suas palavras, o que se refere ao seu real pensamento de que pensar é bom, pensar com lucidez é ótimo, porém, pensar demais é uma bomba contra a saúde psíquica, o prazer de viver e a criatividade. Para Gaston Bachelard, a ciência oferece particularmente uma conjunção rica de conhecimentos articulados, a qual a filosofia se dispõe, antes da ciência, a analisar. A base da fundação teórica. O excesso de informações e cobranças incessantes restringe cada vez mais o tempo oportuno Kairos, que inicia vários pontos iniciais, que representam cada cobrança, e, na sequência, para armazenar compacta cada vez mais, e inicia-se assim a síndrome do pensamento acelerado, a SPA, pesquisado pelo Dr. Augusto Jorge Cury. Notou-se que o que ocorreu em tempos pregressos são os excessos de compactação e ansiedade de sair desse ciclo vicioso. A morbilidade tem a ver com o meio ambiente em que essa pessoa convive. Alguns lares não priorizam a espiritualidade e o bem-estar. A agitação diária desde a infância e as ações ruidosas psíquicas ocasionadas no lar, e cobranças incessantes, acumulam resíduos psíquicos desnecessários na psique humana. E no decorrer da vida, no tempo oportuno, Cronos, em um determinado tempo, ou tempo Kairos, tudo tem a sua mudança. E ocorrerá algum tipo de surto, seja de baixa intensidade ou de baixa intensidade. O que ocorreu e ocorre nos últimos tempos com a humanidade, no ambiente, fora das residências, existe também um olhar sensato e compreensivo dessa nova situação. Ao atuar na área de licenciatura
É preciso compreender o significado da inclusão e da psicopedagogia, em que abrange não apenas o conhecimento em si, mas o estado psicológico em que se encontra o educando no decorrer da grade curricular, ao absorver e interagir com o conteúdo a ele apresentado. E é de fundamental importância que todo o processo teórico representado possa ser absorvido e interagido naturalmente. A metodologia apresentada vai de encontro ao segmento cronológico do tempo, Cronos. Do tempo oportuno, Kairos. Eleva aos cuidados de evitar acidentes desnecessários, ocasiona em tempo oportuno. Evitar acidentes na compactação de conhecimento através do ambiente escolar, na mente do educando, é a nova meta a se seguir. Todo apanhado conceitual é adquirido por meio de análise sistêmica do educando e plano de aula, que sequencia mediante a matéria a ser dada. Dentro da metodologia, observamos que a síndrome do pensamento acelerado, segundo o pesquisador Dr. Augusto Jorge Cury, não significa apenas diagnosticar e desacelerar o cérebro. É preciso catalogar o campo racional de maneira organizacional e sem atropelos. A lógica exige raciocínio rápido. No entanto, a fragmentação permite que o sistema racional se sobrecarregue e o estresse, a ansiedade, passe a desestruturar o organismo vivo em geral. A teoria do Dr. Augusto Jorge Cury vai de encontro a todas as variantes mitológicas e filosóficas e científicas, na qual tange o racionalismo e o empirismo, segundo a visão teórica de Immanuel Kant, e o conceito elaborado mediante a teoria de Gaston Bachelard permitiu compreender que a linha do pensamento individual em pontos isolados e determinantes só são conclusivas ou mais próximo da verdade ao unir o todo, o qual permite um pensamento universal. E ao ampliar o conceito visionário, se liberta dos preconceitos e busca a máxima da racionalidade. Como foi dito, pensar é bom, segundo a teoria, segundo a pesquisa elaborada pelo Dr. Augusto Jorge Cury, que pensar é bom, pensar com lucidez é ótimo, porém pensar demais é uma bomba contra a saúde psíquica e o prazer de viver e a criatividade. Gaston Bachelard tomou para si a responsabilidade de buscar respostas dentro da sua originalidade. E ao maquiar a ciência, sem consultar as suas bases de formação, seja por meio do mito ou da filosofia e o senso comum, inibe-se chegar o mais próximo da verdade. Assim, o pensamento acelerado, segundo o pesquisador e doutor Augusto Jorge Cury, não significa apenas diagnosticar, desacelerar o cérebro, é preciso catalogar o campo racional de maneira organizacional e sem atropelos. A lógica exige raciocínio rápido, no entanto, a fragmentação permite que o sistema racional se sobrecarregue e o estresse e a ansiedade passam a desestruturar o organismo vivo em geral. Como observamos, é necessário que haja, dentro da lógica, dentro do raciocínio, e dentro da forma de passar o conhecimento aos educandos, uma forma de não fragmentar o conceito pelo qual está sendo elaborado dentro de si ao conhecimento, levar de forma conclusiva, não permitir que situações, permita que não seja completado de forma sábia, de forma real no conceito dessa criança. As palavras têm que ter o princípio, o meio e o fim. Não pode deixar fragmentação. Dentro do raciocínio que nos faz a conhecer, dentro da perspectiva colocada tanto por Gaston Bachelard, quanto como o Dr. Augusto Jorge Cury,
permite analisar que, na atualidade, existe o quê? Existe muita tecnologia. E dentro dessa tecnologia, é preciso se preocupar com a saúde do cérebro. Porque, às vezes, não termina um projeto e começa outro. Fragmenta aquele, fica fragmentado e se inicia outro. Chega no final do percurso, começa a fazer um círculo, onde esse círculo começa a fazer girar em torno desfavorável ao aprendizado. É a mesma coisa do problema do bullying. Se uma criança sofre um bullying, aquilo vai ficar processado na memória dela até se formar. E sempre quando chegar numa questão, vai ter esse problema e foco. Pode até surtar, porque já viveu uma situação semelhante a essa. Então, como que é ter o princípio, o meio e o fim? É dar uma aula, ensinar que não se deve fazer o bullying e fechar como o bullying não é algo natural. E ensinar os preceitos e conscientizar ao aluno de que aquela situação não é favorável. Aí, fechou aquele ciclo, a criança o aluno que se sentiu prejudicado, automaticamente ele vai se sentir totalmente naquela situação, em situação de que houve um amparo e o outro vai ser corrigido. Aí fechou aquele ciclo, aí começa outro. Ele, na próxima aula, assim sucessivamente, compacta de outra forma, mas tendo o princípio, o meio e o fim. E se deixar vários pontos fragmentados, o que acontece? Acontece o estresse, a ansiedade, a vontade de sair daquela situação. E aí a criança até mesmo ou o aluno pode até parar, sair da escola. Por quê? Porque excessos de fragmentos descompactados na memória. Então, o que acontece? Como diz a teoria de Bachelard, que é preciso a gente analisar no todo e analisar todos os quesitos básicos de uma lógica real. A síndrome do pensamento acelerado demonstra que é preciso que, nos tempos atuais, compactamos de acordo com um princípio lógico que é dentro de uma base sólida, sem fragmentação. E aí pode ampliar os estudos, o conhecimento, que o cérebro vai estar à disposição para sanar qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer conceito dentro da lógica estrutural do conhecimento, sem se sentir totalmente fora do conceito de uma educação sadia e de um conhecimento geral para com a humanidade como próximo. Porque a inclusão, ela está em não agir de modo desfavorável, mas sim de modo favorável e compactar o conhecimento tendo começo, meio e fim. Não deixar fragmentado, para que não venha o estresse, para que não desencadeia doenças psicológicas, e temos um conceito de que é necessário estarmos mais próximos e com toda essa tecnologia da atualidade, temos que estar mais próximos das crianças e dos alunos, para que possamos, de uma forma ampla, passar para eles tudo aquilo que é de proveito para o seu futuro, sem deixar marcas de um passado remoto mal resolvido. Agradeço a todos que estão presentes e ao professor que me cedeu esse espaço e tempo para me poder apresentar esse meu trabalho.